Fala, tio. E aí, tio? Caramba, então, eu comecei agitadíssimo hoje, hein? Tá animadão, hein, Marcão? Sabe por quê? Hoje é o segmento, é a parte 2 de um episódio que a gente gravou recentemente sobre fundos imobiliários, não é isso? Boa. Então você que já viu o título já tá ligado, já tá sabendo. Mas antes de mais nada, precisamos, né, vender o nosso peixe. Então, para você que não sabe o que está acontecendo, está começando o que está começando? Tá começando o podcast da B13. Vulgo B13Cast, que é o podcast da B13, aquele perfil do Instagram que traz atualidades, notícias, frasezinhas de efeito, de impacto, gracejos. É no Instagram? No Instagram. E como é que eu encontro lá no Instagram? @b.13. Por extenso. B.treze. Pelo número você não encontra. Como diria o Silvio Santos, é muito fácil. Você manda uma carta. Faz tempo que eu não faço isso. Faz tempo. Ai, cara. Tem saudade dos dentes, você botava os dentes. É verdade, eu legal. tinha, cara. Eu tinha a dentadura do Silvio. Pelo amor, ainda bem que podcast é só som, viu, galera? E era enorme aquele negócio, eu ia estar com a boca sem falar. Tem uma época que eu até treinei um pouco, mas era difícil, cara. Fiz uma prótese lá com aqueles dentes tortos lá que o Ceará do Pânico usava. Muito bom. Ai, outros tempos. Mas é isso aí, né? Então hoje eu achei que foi tão legal o nosso papo sobre fundos imobiliários e a gente quer que as pessoas mandem as dúvidas pra gente, porque eu sinto que as pessoas têm interesse, querem começar. E eu acho que assim que a gente acabou o programa, eu falei assim, cara, eu acho legal a gente explicar o que é. A gente explicou do nosso jeito, né? Espero que bem explicado, espero que você tenha entendido. E agora a gente quer dar aquele passinho a mais. Tá bom, beleza, entendi o que é, me interessei. O que eu faço pra começar? Tá? E aí, vamos começar o episódio de hoje. E aí, tio? Primeiro com uma musiquinha aqui diferente pra gente... tá até meio devagarzinho, né? Meigo. Música meigo. Música de explicação. Música de tutorial. E aí eu queria... Falei assim, olha... Alguns pontos importantes para pontos verificar importantes na hora de escolher o seu fundo imobiliário. Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena introdução muito rápida e aí eu vou passar a bola pro tio, que o tio é fera na explicação. Eu gosto quando ele explica, porque eu acho que eu sei de tudo, mas quando a gente ouve com outras palavras, a gente entende. Então, assim, ó... Se você não investe em nada, não começou nada, talvez tenha dinheiro na poupança, tenha um CDB dentro do seu banco, o primeiro passo, cara, vocês têm que abrir uma conta numa corretora. Ponto. Isso. Você não tem como fazer de outra forma. Aí você vai escolher a sua de preferência. Hoje em dia tem Clear, Rico, XP, Modal Mais, Easyinvest, tem a Pai, que é do Banco Inter. Olha, BTG, Banco C6, as fintechs estão têm. Colocando. Então, assim... Se você já tem conta em algum desses, se você já tem conta no Inter, você já pode começar a fazer. Se você quer abrir conta no C6 está fazendo. O C6 tem no próprio aplicativo. Então, beleza. Então você escolhe a sua, olha para o que você gosta mais da corzinha, do loginho, vê o que oferece as taxas melhores. Hoje tem muitas que, para fundo imobiliário, acho que quase, não, todas são taxa zero. As principais são taxa zero. Ninguém te cobra para você comprar ou vender fundos imobiliários. Então, escolha da sua preferência, né? Tem uns que tem um aplicativo mais bonitinho, mas é gosto pessoal, tá bom? A funcionalidade é a mesma e o importante é você dar o primeiro passo. Então, você abriu conta na corretora e aí o próximo passo com certeza, na corretora você vai ter uma caixinha lá escrito fundos imobiliários, né? E aí agora a gente quer dar um toque na prática, assim, como é que eu escolho? Como é que eu saio do papel? Como é que eu saio do zero para escolher aquela primeira siglazinha? Lembrando que assim como as ações, os fundos imobiliários eles têm nomes, mas para você comprar e vender ele tem uma siglazinha lá. Então vamos lá, tio. Que é o ticker. Então isso que é legal, até que eu estava conversando aqui com o tio, a gente estava falando que uma coisa que é bacana é que você sempre tem que dar uma estudadinha, tem que dar aquela estudada, né? Para todo negócio, tudo que você vai fazer, que nem a gente vamos botar o próprio exemplo aqui de fundo imobiliário. Você vai comprar uma casa, você não vai dar uma estudada? Você não vai ver se o bairro é bacana, se passa bastante ônibus por perto, se tem um metrô, se tem comércio próximo, né? Você dá uma verificada antes de comprar um imóvel. Isso, é isso aí. Se você vai no mercado, você não dá uma verificada lá se, né, o preço do sabão em pó tem
o tipo A, o tipo B. Você tá estudando aquilo ali também. Eu acho o fundo imobiliário você tem que dar uma estudadinha. É legal você... Duas coisas. E você vai começar a entender como é que... Se tá caro, se tá barato. A gente vai dar todas essas dicas hoje e vai ser rápido. O programa hoje... A gente se dispôs aqui a fazer um programa curtinho com dicas, assim, práticas e objetivas. Vamos lá. Então, assim, primeira parte dessa estudada é mais do que estudar o fundo em si. Se você não ouviu o episódio anterior sobre fundos imobiliários, já escuta. Se você não sabe nada, né? Se você não sabe do que se trata, a gente falou quais são as opções. Então você pode até pausar agora, depois você volta pra cá e você ouve o episódio de fundos imobiliários, tá bom? E hoje é o dicas de como começar, como dar o primeiro passo. E aí, beleza. Então o tio já falou assim, olha, dá aquela pesquisada. E é onde você pode pesquisar. É isso que eu ia Você perguntar. pode pesquisar. Eu aprendi a usar o Trademap. Eu achava muito legal. É um aplicativo muito bacana que você pode estudar ações. Agora está cada vez mais coisas, né? Ações americanas, ações brasileiras, fundos imobiliários. Agora acho que está com criptomoedas também. Eles estão com curso, tem cripto né? também. Mas tem as criptos dentro dele também. É muito legal. Você pode começar por lá. Trademap, ou você pode também começar por vários sites que são muito legais. Tem um que eu gosto. Conta. Eu comecei, acho que é uma dica sua. E até hoje eu uso, cara. Porque falam que tem outros bons. É o Clube FI? Não, por incrível que pareça, é o Status Invest, cara. Status Invest. Porque eu acho a interface dele bonitinha. Então é statusinvest.com.br ou o Trademap, que você baixa no seu celular. E aí você pode fazer a sua pesquisa ali e você vai olhar. Mas tem o Clube FI, tem vários sites que você pode fazer uma análise. Pesquisa. É muito bonitinho, é bem legal. E aí você está estudando, você vai estudando. Então, primeiro você abre a conta na corretora, depois você vai dar uma estudadinha ali. O Trademap você pode ter como aplicativo, você está no computador ali, pode colocar o Status Invest, pode colocar o Clube FI, pode colocar vários sitezinhos, perguntou no Google ali, o Google vai te dar essas informações. Beleza. E aí só para dar um toque. Então só lembra, a gente já explicou também que toda ação, todo fundo imobiliário, ele é representado por uma sigla, que normalmente não, são 4 letras acompanhadas pelo número 11. Então, se você está vendo, a gente chama isso de ticker, tá? Então, 4 letras e o número 11 nos fundos imobiliários. Às vezes tem 12, às vezes tem 13, mas o importante é o 11. É o 11 ali que você compra. Mas não se preocupa com isso, que é muito intuitivo, isso daí. tá? Bota o pezinho. E uma coisa que é legal é que assim, os fundos, eles têm, assim como as ações, tem o nome das empresas, mas depois que você entra, daqui a pouco você sempre se refere. A gente fala das ações. A gente não fala Itaú, a gente fala Itube, a gente não fala Magazine, Miglu, né? A gente já fala a sigla. BID, Banco Inter, BID. Exatamente. Então você vai se acostumar com esse universo das letrinhas, mas também não é nada, não se preocupa, tá bom? Exato. E aí, o que é legal do Status Invest, do Clube FI, é que a gente vai dar a dica hoje, assim, para você pesquisar, 3 indicativos, né? São 3... É indicativo que chama, né? Sim. E são importantes para você que está começando, para você tomar a sua primeira decisão. Lembrando que, depois que você fez a pesquisa, eu vou dar até uma outra dica, depois que você fez a pesquisa, você achou o nome de um fundo que te interessou. Você falou, olha, eu olhei esses indicativos, parece ser bom. Antes de você comprar, vai no YouTube, procura lá, que tem bastante influenciador que grava vídeo explicando, tem uns que são mais técnicos, outros são um pouco mais... explicam para quem não tem tanta familiaridade. Então é muito tranquilo também. E uma coisa que a gente falou no outro episódio é, você não precisa pegar já o dinheiro todo que você vai investir e já fazer essa movimentação. Os fundos, em média, começa a partir de R$100. Tem uns que são até abaixo disso, mas vamos colocar em R$100. Então, a nossa primeira compra, mesmo que você se arrisque ali sem saber muito bem, vai lá, só para você ver como é que funciona o aplicativo, o site. Então, você vai lá e compra R$100 de determinado fundo. Beleza. Depois, aí você vai fazendo compras cada vez mais frequentes e mais conscientes. E aí, depois você faz movimentações maiores, né? R$500, R$1.000, R$10.000. E é uma dica boa que o tio sempre fala aqui. Depois que você aprendeu a fazer com 100, é muito fácil fazer com 1.000, com 10.000, com 100.000, com 1 milhão, com 10 milhões. É muito fácil, né? Porque você já tem o conhecimento. Só muda a proporção. Então vamos lá. Tranquilo. Vamos falar dos indicadores? Vamos falar dos indicadores. Vamos lá. Eu falei indicativo? Ou indicadores? Não, não sei. É isso daí. Indicadores. É isso daí. Uma coisa muito importante em olhar é se ele é um monoativo. Mono mesmo. Estéreo, mono. O mono
significa que é um tipo só de ativo, é um ativo único. Um prédio monoativo é um prédio só e ele pode ter um monoinquilino. Então, eu vou dar um exemplo bacana, que é o prédio lá em Macaé, no Rio de Janeiro, que era da Petrobras, e a Petrobras, de repente, resolveu sair. Né? Então, tem ali uma desvalorização da cota, mas o gestor experiente vai atrás de alguém para colocar dentro. Mas o que a gente está querendo dizer é que você está exposto a um caso apenas. Isso. Você não está diversificado. Lembra da frase da vovó? Você vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta? É isso não aí. vai. Então pensa que se o fundo tem um prédio só, é como se estivesse colocando todo o seu dinheiro em um lugar só. Numa cesta. Isso aí. Então, existem os fundos grandes, alguns bem conhecidos, eles são multiativos. Eles Multiativos. Então, ou seja, eles têm multi-inquilinos. Multi-inquilinos. Pessoas, então, várias empresas. Se o inquilino deixou, se teve algum problema até estrutural no prédio, teve que fazer uma reforma, tem outros prédios e outros inquilinos pagando aluguel, enquanto resolve aquele problema. Você vai ter uma diminuição na cota, mas é muito pequena, uma coisa muito pequena, porque você tem outras pessoas pagando, outras empresas, outros prédios pagando mensalmente para você. Exato. E tem fundos imobiliários que eles têm imóveis em várias cidades, em vários estados. Então é uma maneira de você diversificar ainda por região. Né? Porque imagina que no Amapá teve um problema lá de luz, de eletricidade. Pô, de repente, se todos os imóveis estão lá, teve algum problema, ficou um mês lá com problema elétrico. Pô, mas mas esse fundo também tem ativos, sei lá, em Sergipe, tem no Espírito Santo, sei lá. E é que legal. E a gente tá falando assim, pô, mas só prédio? Não. Shopping também. Shopping são 7, 8, 15, 16 shoppings. Beleza. Vários shoppings. Então a dica é, quem tá começando, diversificação. E a diversificação do fundo. Procura fundos multiativos. Que não seja monoativo. E nem com monoinquilino. Então, se você ver lá no Status Invest, que me vem à cabeça, você vai rodar a página lá para baixo, ele mostra quantos imóveis tem, fala o nome dos imóveis, a região, se está alugado, se não está alugado. Então é muito fácil. Tem acho que o Clube FI mostra até foto dos lugares, é muito legal. Tem. O Third Map também tem. Tem, né? E é bem bacana também, porque até tá dando uma procurada aqui, que é bem legal, que você vai nos relatórios, e nos relatórios tem ali todas as informações, bem legal ali. E você vai ver as fotinhos, tem as fotinhos no caso de fundo de galpão, vai ter os galpões, no caso de shoppings vai ter lá. E quem que aluga, quem aluga, quem tá, quem não tá. Há quanto tempo tá aquele contrato, qual a duração daquele contrato. Tira um tempinho e estuda isso, que é muito bem legal. Fácil. É fácil, é simples de procurar, de achar. E se você entrou lá e ficou com dúvida, manda essa dúvida pra gente, a gente te ajuda. Não tem problema nenhum. Total. Então, beleza. Primeiro indicador, multiativo. Primeira dica, multiativo. Fuja dos monoativos no começo. Depois, mais pra frente, quando você for mais experiente, aí beleza. Aí você se arrisca um pouco mais. Fechou? Segundo indicador importante. PVP. PVP, cara, é uma sigla, que é preço sobre o valor patrimonial, né? A dica boa é, esse índice, se você olhar, se o número está em 1 ou perto de 1, o preço está justo. Você está pagando o valor correto para aquele fundo. Se ele está 1,2, 1,5, quer dizer que está caro. Porque a cota está mais alta do que o valor que aquele fundo tem de patrimônio. É isso daí. Então, a gente chama que o valor está esticado. E se está um pouco abaixo, ok. 0,98, okay. 0,95. Agora, se está 0,8, então ele pode ser que esteja com algum problema. Algum problema. E o bacana quanto mais perto de 1, sinta-se mais tranquilo que você está entrando num momento bom. Se você vê um fundo também que ele está 1,22, 1,17, não significa também que ele é um fundo ruim. Significa que talvez, por isso que é importante estudar, o gestor é um excelente gestor e está fazendo um ótimo trabalho. E aí o que acontece quando você vê alguém que faz um excelente trabalho dentro do seu dinheiro investido em imóveis bons, com muito cuidado, com boas manutenção, com imóveis em cuida bem de tudo, dos contratos, do relacionamento com o inquilino. É óbvio que você vai querer comprar uma cota dessa, então ela vai ficar mais cara. Ela vai valorizar. Então, às vezes, você vê um fundo que ele é multi-inquilino, multiativo,
com uma boa gestão em lugares excelentes, esse fundo com certeza ele vai ter 1,22, Legal. 1,25. E acho que também se um dia você for querer não é ruim. um dia se você for querer vender a sua cota, também é um bom indicador, Tá né? valorizado. Nossa, tá em 1.5, 1.4, você já tá muito esticado. O momento de vender, se você precisar vender, você vai estar numa boa oportunidade de venda. Sim. Né? Porque em algum momento ele pode ter uma correção, alguma coisa. Então, vamos lá, porque a gente tem mais dois indicadores para falar. Então, assim, ó, PVP, você vai ver lá no Status Invest, ele já está logo no comecinho. Embaixo do gráfico está ali embaixo, PVP. Quanto mais perto de 1, mais seguro você pode se sentir em investir naquele fundo. Vamos lá, terceiro indicador. A terceira é a liquidez. A liquidez. Por que a liquidez é importante? Porque você vai ter o seu dinheiro de forma mais rápida. Exato. Lembra que o termo liquidez é o tempo que leva para qualquer investimento, seja poupança, tesouro, é o tempo que leva daquela grana Aquele se materializar, aquele ativo virar dinheiro na sua mão. Quero comprar qualquer coisa, quero comprar pão, quero pagar um janta, quero vender aqui R$100 a cota porque eu quero gastar, não importa com o que você quer gastar. Como é que funciona a liquidez? A liquidez é assim, procura e demanda. Tem muita gente querendo vender e tem muita gente querendo comprar. Porque o que acontece? Às vezes você vê lá, olha, tá num preço bom, você compra, você chega no valor que uma pessoa tá querendo vender 10 cotas, só que não tem outras pessoas querendo comprar 10 cotas. Você vai tentar vender as suas 10 cotas e não tem ninguém querendo comprar, fica complicado de você ter uma rapidez. Não significa que você não vá liquidar ele. Exato. Mas significa que você vai demorar mais para liquidar ele. Tá, então assim, não existe um número mágico para você olhar ali na liquidez. Então, se você olhar nesse site, tem lá, liquidez diária, tá? Por que esse número é importante? Porque ali vai estar um valor que é a média de negociação de compra e venda desse ativo. Então, se você olha 5 milhões, 10 milhões de reais, 50 milhões de reais por dia, são números que pra gente, que é investidor pequeno e comum, são números enormes. Então, você fala assim, é 10 milhões de reais. Se eu estou investindo 500 reais, R$1.000, é óbvio que você vai conseguir comprar e vender com muita facilidade, Exato. Porque é negociado dezenas de milhões por dia. Então, ele é muito líquido. Ele é muito. Ele tem muita demanda de compra e venda, ele é muito negociado. Agora imagina você querer negociar. Eu quero movimentar 15 milhões e o fundo negocia 10 milhões? Você não consegue. Você não vai conseguir. Entendeu? Exatamente, porque é a liquidez. Então, quanto maior o número, melhor. Não tem assim a partir de tanto. Não. É assim, a métrica é quanto maior o volume de negociação por dia, melhor. Porque você consegue entrar e sair com muita segurança. Fechou? Fechado. Próximo indicador. O próximo e o último, que é bem bacana. Esse é o mais legal. Esse eu vou até esfregar a mão aqui, ó. Esfrega a mão. Olha que maravilha. Sabe por quê? Por quê, tio? Porque é o indicador do din-din no bolso. É o dividend yield. Essa palavra é horrorosa. DY. É dividend yield. Dividend yield. Isso aí. O que quer dizer o dividend yield? Não, vai lá, tio. Dividend. É uma palavra em inglês, mas em português, dividendo. Dividendos, yield. Produção de dividendo, que eu pago a você todos os meses. Tá? É o valor que vai cair na tua conta todo mês por conta dos aluguéis que você vai receber. Eu achava que o dividend yield era o... Ixi, eu falo na batatada aqui. Que era o year. Não. Por ano? Não é. Não, mas é legal porque foi o que eu coloquei na cabeça. A produção, é o valor de produção que eu vai receber. É a produção de dividendos mensais. Sim. É um termo que não é tão... Não tem uma tradução tão direta. Eu coloco como year para poder ter essa base de tipo, quanto que eu vou ganhar coincidentemente é o valor que mostra ali, é o dividendo que paga anualmente. Anualmente, então. Tá. É bacana fazer essa associação, né? Brinquei aqui falando da batatada. E, cara, sabe o que é legal? Eu vou vender peixe novo do Status Invest. Quando você abre, já tá lá no cabeçalho, tá lá em cima. Você vai ver lá, DY, Dividend Yield, e tem uma porcentagem, cara. O que quer dizer essa porcentagem? É a porcentagem, assim, você colocou um dinheiro ali, você aplicou, comprou uma cota. Aquela porcentagem é o quanto você vai receber por ano. Né? Então, você recebe todos os meses. Lembrando que paga, que nem aluguel, você recebe todo mês. Mas aquele valor que tá ali é o valor que você vai receber anual por aquele fundo que você entrou. Mas é garantido que você vai receber ele totalmente? Ele é um aproximado de anteriores, ele é sempre o acumulado, normalmente dos 12 últimos meses. Isso.
Então lembra, galera, regra básica, o asterístico do mundo dos investimentos. Rentabilidade passada não quer dizer garantia de rentabilidade futura. Então, mas é legal porque você tem uma base bacana para você ter uma ideia do quanto você vai ter dentro daquele fundo. E a dica é, hoje a gente sabe que os investimentos, eles pagam, né, a média que eles pagam, né? Entre 5%, 8%, a gente está falando ali de uma média normal do mercado. Qualquer coisa que esteja muito abaixo ou muito acima, já fica com o pé atrás. Começa com os fundos que estão nessa média. Então a dica é, entre 5 e 8, você tá bem posicionado, tá bom? Então, o número vai... Você já está batendo forte na poupança. Batendo na poupança, você está batendo na Selic, o Tesouro Selic. Você já está... Porque lembra que a Tesouro Selic, a Selic paga 2% ao ano. Então, se a gente está falando de 5%, 6%, 8%, cara, show de bola. Tá vendo como é fácil você já ganhar da inflação, ganhar da poupança? Então, e ganhar até do Tesouro Selic, né? Então, beleza. Então, você vai ver aquele númerozinho lá, é quanto você vai receber por mês. Então você divide aquele valor, aquela porcentagem por 12 e é o que você vai receber. E aí eu estava conversando com o tio aqui antes, pra gente terminar o papo de hoje, que é o seguinte. O tempo de experiência que a gente tem nesse mercado de fundo imobiliário é que, em média, vou colocar uma grande média, se você estiver recebendo 0,5%, ou seja, 0,5% ao mês de dividendo, é uma média bacana. Isso aí. Tá? Por que esse número é interessante? Porque pensa no seguinte, porque o fundo imobiliário, a gente fala aqui também que ele é bom para você pensar em aposentadoria, em viver de renda, ter uma renda passiva no futuro, né? Então, por exemplo, imagina que você quer se aposentar ganhando, vou colocar aqui um valor, 5 mil reais. Então, você tem que calcular. Se é 0,5%, cara, 5 mil reais tem que ter 1 milhão investido. E é difícil de ter 1 milhão durante um período de, sei lá, 30 anos que você tá ativo, né, para se aposentar com 65 anos, por exemplo, né? É difícil, poxa, 1 milhão. Você olha e fala, putz, que número gigantesco para eu me aproximar, para eu chegar nisso daí. Você vai construindo, né? Então, é exatamente essa a ideia. Não se preocupa com esse montante que você tem como objetivo. Vai aos pouquinhos. Vai aos poucos. Porque é bacana. Depois ganha vida própria, né? Exato. É isso que é o legal, porque como a gente falou no post, no podcast anterior, é a bola de neve. Então você pode começar ali, com 200, 300, 500, mas aquilo ali vai te dar um dinheiro de volta. E você vai acumulando. E eu garanto para vocês, já fiz o cálculo e é o que eu busco atrás, porque eu sou mais velho aqui. Eu já estou muito mais próximo da aposentadoria do que o titio. E que é possível você ir recebendo, ir aplicando. E eu já fiz o cálculo com relação ao INSS e, você consegue se aposentar muito antes fazendo bons aportes e reinvestindo o que você recebe como rendimento mensal. Lembra assim, a gente precisa ter o hábito. Todo mês você vai precisar ir lá e ir aplicando nesses fundos e em outros investimentos. Mas hoje a gente está falando de fundo imobiliário. Isso. Todo mês você vai comprar fundo imobiliário. Faça chuva, faça sol, todo mês você vai comprar. Até o dia que você vai chegar no número mágico, que você vai ter cotas o suficiente de um fundo para comprar mais cotas. Isso. Então, assim, custa R$100. Vai ter quando você vai investir tanto, o próprio rendimento da você cota... vai receber R$100 por mês. Então, você pode comprar mais uma. Então, ele se retroalimenta. Mas o seu objetivo, se você quer acelerar o processo da tua aposentadoria, você vai investir mais. Você vai pegar não só os R$100 que o seu dinheiro está trabalhando para você, como você também vai prosperar na tua carreira, vai diversificar as tuas fontes de renda. Então, em vez de investir 100 por mês, você está investindo 100 dos teus fundos, mais 100 do teu bolso. Aí, no outro mês, 100 do fundo e mais 200, 500, você ganhou uma bolada, recebeu alguma coisa. Você vai estar acumulando o seu patrimônio. Exatamente. E ainda vai ganhar mais todo mês de rendimento das juros sobre juros, juros compostos. Então, você vai aprender que quando o monstrinho ganha vida própria, os 500 mil para você ter uma renda de 2.500 ou 1 milhão para você ter uma renda de 5 pau, não é uma coisa tão absurda. E aí você coloca isso ao longo do tempo, 5, 10, 15, 20, 30 anos,
é um esforço muito, muito pequeno. Eu posso garantir. Pode botar na ponta do lápis, faz a conta aí que você vai ver que não é difícil. Uma coisa muito legal o Thiago Reis fala, eu acho bem legal, que ele fala que dá para comparar com uma arrebentação no mar. Vamos ver. E é bem legal porque eu surfei por um bom tempo. Antigamente era jovenzinho, 20 anos de praia, aquela coisa toda. E é bem bacana, porque quando você começa a surfar, a arrebentação, você vai tomando na cabeça. No começo você quer desistir, você volta pra areia, pé da vida, porque, você não consegue passar a arrebentação. E quando você chega no número mágico e você vai vendo a força dos juros compostos, é muito legal, porque é isso mesmo. Você passou a arrebentação e você fica lá no fundo, só olhando a ondinha vindo, você pega a onda e lá atrás você vai vendo que está arrebentando, mas você está lá no conforto, lá na frente. Eu acho muito legal essa analogia que ele faz, essa comparação que ele faz de surfar com investir, porque é bem isso mesmo. No começo é muito difícil, você leva na cabeça, você pode querer desistir, falar, mas isso daqui paga pouco, isso é pouco, mas não desista, vá, continue. Eu comecei devagar. Aumente a bola. Eu também. Eu sou fanzaço de fundo imobiliário porque ele te ensina muito. Sim. E eu falei, eu não sei se falei nesse episódio ou se foi no outro, ele te mantém ativo, oxigenado, porque todo mês você recebe aquela grana, você é obrigado a reinvestir ou até retirar esse dinheiro da corretora para poder usar de alguma outra forma. A gente recomenda que, se você não precisa e se você pode fazer um esforço, mantenha o dinheiro lá, compra mais uma cota. Entendeu? Só que se você não fizer nada, o teu dinheiro vai ficar lá parado, você vai até perder dinheiro. Então, assim, caiu lá, pingou todo dia 15, que é quando normalmente cai, já reinveste, pesquisa um outro fundo, vê qual que está mais barato ali naquele dia para você comprar e vai reinvestindo. E eu vou falar, é muito legal. Você que é CLT, você vai saber bem o que eu estou dizendo. Imagina, você trabalha o mês inteiro e chega aquele dia do olerite. Olha que legal, você recebe o seu salário. É a mesma sensação. Você fica feliz, é uma sensação maravilhosa, não é? Agora imagina o seu dinheiro te dando dinheiro. O teu dinheiro te manda o olerite. O seu dinheiro te manda o olerite. O seu dinheiro fala pra você, você não trabalhou para que eu tivesse aqui, agora eu vou te dar dinheiro que você fez com o seu trabalho. Eu sou fanzaço, cara. Fundo imobiliário, eu indico de olhos fechados. E também. O pessoal pergunta também, quantos eu tenho que ter? Começa devagar, compra 2, 3. Acho que o ideal é ter até, uns entre 5 e 10, assim. Acima disso já começa a ficar... Depende do quanto tempo você pode dedicar até a estudar, a monitorar. Mas assim, por que eu falo aqui pelo menos entre 5 e 10? Para você estar bem diversificado entre tipos de fundos. E também, às vezes fundos corporativos, ou shopping, ou galpão logístico. Fundo de papel, fundo de galpão, fundo de você tijolo, diversifica, você coloca o ovinho em várias cestas, não numa cesta só, então é uma maneira boa de diversificar. Mas se você tem pouco dinheiro, começa em 1, 2, depois que você vai construindo aquilo, aí você vai expandindo cada vez mais. Pega os fundos com maior liquidez, não pensa por enquanto no dividend yield, no retorno agora. Pensa mais na liquidez, no PVP lá, que é o valor patrimonial, você está comprando num preço bom, está entrando num momento bom, e depois vai colher os frutos. Fechou? Fechado. Maravilha, cara, adoro falar de fundo imobiliário, vamos falar várias vezes, esse foi o segundo de muitos. Nós não conseguimos bater a nossa meta de 15 minutos, foi um pouquinho a mais, foi 30. A gente acaba falando demais. Cara, porque a gente gosta, né? A gente gosta. Então vou fazer o seguinte, a próxima a gente fala que a gente faz em 1 hora, que a gente faz em meia hora. Boa. Entendeu? O dividend yield. É isso aí. Então... Vamos pra sonzeira. Era uma vez um podcast sobre fundos imobiliários. Muito obrigado mais uma vez. E se você tem alguma dúvida sobre fundo imobiliário, manda pra gente através do nosso direct lá no Instagram, @b.13. Lembrando que o 13 é por extenso, b.treze. É muito fácil, é um arroba e 5 letrinhas, não contei ainda. Depois você conta e me conta. Fechou? Curte o nosso comentário e divulga esse conteúdo para quem você acha que precisa também começar a aprender. Às vezes você já sabe sobre fundo imobiliário e às vezes você se sente chato para contar para seu familiar, manda uns outros caras falar com sua mãe, com seu filho, com seus amigos. Liberdade financeira, fala sobre isso. Liberdade financeira. Sabe o que é liberdade financeira? O fundo imobiliário te ajuda a ter liberdade financeira.
É isso aí. A gente tem que garantir o nosso fundo. Bom demais. É. Bom, peraí. Um grande abraço. Isso daí faltou. E fomos. Tum, 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 tum. Dia 15 tá longe pra chegar? Caramba, eu recebi agora 2 semanas atrás. Falta 2 semanas, né? É ruim quando tá no meio assim, né? É. Mas tá valendo. Não passou.